mas eu já estou recebendo o Larry aqui na rádio. De repente eu me fixei aqui de uma tal maneira, me entrosei de tal forma que eu acabei voltando para ficar noivo e depois para casar. Fantástico. E hoje eu tenho lá, já tenho até bisneta gaúcha. Né? Bem, o convidado no Estúdio B da Rádio Gaúcha é Larry Pinto de Faria, um dos maiores centroavantes da história do Internacional. E o mote do nosso papo é o Grenal de inauguração do Estádio Olímpico, quando o Inter goleou o Grêmio por 6-2 com 4 gols teus. Mas antes, Larry, eu quero falar um pouquinho da tua história como jogador do Internacional, mas que teve. Em seguida eu vou mostrar algumas imagens. Tá aqui, ó, uma imagem tua, 2 imagens tuas. Essa é a segunda. Saiu no Estádio dos Eucaliptos, não é? Tudo, Estádio dos Eucaliptos. É, no vestiário do Estádio dos Eucaliptos. Já tinha jogado aqui, ó. Tava tirando o fardamento, exatamente. Era isso? E como é que acabou saindo do Fluminense para vir jogar aqui no Internacional? Acontece que o Zezé Moreira era o treinador do Fluminense e ao mesmo tempo era treinador da seleção brasileira. E o Zezé Moreira gostava do centroavante dentro da área, que não era a minha característica de jogo. Quem me treinava era o Gradinho, que foi um grande jogador do Bom Sucesso, etc. Perfeito. Então eu jogava nos aspirantes, etc. E fazia uma porção de gols, sempre fui artilheiro, mas o Zezé me colocava de centroavante dentro da área e eu não me adaptava. Quando o Brasil foi em 1954 para a Suíça para disputar o campeonato mundial, eu fui emprestado ao Internacional. O Zezé me disse: olha, Larry, eu vou emprestá-lo ao Internacional. O Internacional é um grande time, é um futebol mais competitivo e provavelmente você pode adquirir aquela consistência de jogador de dentro da área. Eu disse: bem, então eu vim para cá. Acabei vindo aqui através do Luiz Mendes. O Luiz Mendes foi quem me indicou ao Internacional. Comentarista gaúcho que atua no Rio de Janeiro. E eu vim emprestado ao Internacional. E aí aconteceu um fato impressionante, porque eu estava emprestado ao Internacional. Não havia figura do empréstimo. E a figura do empréstimo não existia. Ou seja, eu fazia um contrato com o Internacional. E Internacional e Fluminense tinham um contrato de gaveta. Então o que aconteceu? Eu cheguei aqui, comecei a jogar, felizmente, muito bem. E o que aconteceu? O Fluminense ofereceu ao Internacional a minha venda, sem que eu soubesse. Ou seja, eu fui vendido ao Internacional sem saber. Mas já no teu primeiro Grenal tu já marcasse gols. Foi uma vitória de quanto? 3-1 do Internacional? Foi 3-1 no Estádio dos Eucaliptos. Perfeito. Nós ganhamos de 3-1 do Grêmio. Foi uma decisão de uma série azul e a série vermelha. Ou seja, aqueles clubes que tinham camisa de cor vermelha ou de cor azul acabaram por disputar a final, que foi ganha pelo Internacional por 3-1. Por falar em Grenal, a gente já está vendo aqui um de 1955, realizado no Estádio dos Eucaliptos. Olha só a lotação dos Eucaliptos na época, era ali que jogava aquele grande time do Internacional, e aí é um terceiro gol do Inter também numa vitória diante do Grêmio. Deve ter sido o gol do Bodinho. O Bodinho marcou 2 gols, eu marquei, parece que um deles, um dos gols, mas o Bodinho marcou 2 gols, e nós vencemos o jogo por 3-1. E faltava só decidir o título com o Força e Luz, que obviamente não era um time muito adequado à época, né, para sustentar um jogo internacional, e nós acabamos vencendo o Força e Luz e fomos campeões em 1955. Larry, mas tu estás definitivamente na história do futebol gaúcho, na história dos Grenais, especialmente por aquele Grenal da inauguração do Estádio Olímpico. Esse Estádio Olímpico aí, ó, que começava a surgir lá no início da década de 50. Olha só como era o Estádio Olímpico naquela época, depois inaugurado em 1954. E veio a inauguração. O Grêmio ganhou do Nacional, o Internacional ganhou do Liverpool do Uruguai, o Grêmio também ganhou do Liverpool. Me chegou o momento de um grande Grenal, realizado pela inauguração do Estádio Olímpico, que teve um árbitro, Vigorito, que era um árbitro uruguaio, apitando o clássico. Então, o Grenal terminou 6-2 para o Internacional com 4 gols teus. Eu gostaria que tu contasse como é que foi o Grenal e a história dos teus 4 gols, por gentileza, Larry. O Grenal apresentou algumas passagens extremamente interessantes, além daquela de ter marcado 4 gols. Em primeiro lugar, o Grêmio fez um gol logo ao início da partida. Começou a partida e o Grêmio fez um gol em menos de 5 minutos. Ele marcou um gol, se não me engano, através do Sarará. O Sarará fez 1-0. E de repente nós começamos então a reagir. E no primeiro tempo terminou 2-1
para o Internacional com um gol de longa distância do Jerônimo, porque ele chutou uma bola, a bola entrou no ângulo, e eu marquei um gol já no primeiro tempo. E no segundo tempo teve um lance realmente inusitado do futebol, foi uma das coisas mais impressionantes, porque nós estávamos ganhando o jogo já de 4-1 do Grêmio, e o Sérgio, que era o goleiro do Grêmio... Sérgio Moacir Torres, grande goleiro e grande treinador também. O Sérgio, de repente, ele estava tão irritado dentro da goleira, que o Luizinho pegou uma bola pelo lado esquerdo da defesa do ataque do Internacional e fez uma diagonal. Mas quando ele chegou na altura do pênalti, ele parou a bola e continuou a correr. E o Enio Rodrigues, que também estava meio apavorado, porque já estava 4-1, né? O Enio Rodrigues o acompanhou. Então ficou um lance interessante, porque a bola estava parada, o Luizinho correndo, o Enio Rodrigues correndo. E o Canhotinho veio por trás e deu um bico na bola. E a bola passou por cima da cabeça do Sérgio Moacir Torres. Foi quando o Sérgio Moacir Torres, irritadiço, brabo, nervoso, saiu da goleira. E aí o lance inusitado da partida, porque o Jerônimo, fomos até a beira do campo, quase chegando ali do lado, para buscá-lo. Afinal de contas, dissemos daí, olha, Sérgio, é melhor que você volte. Puxa vida, imagine você sair da goleira. Ele acabou voltando, e quando ele voltou, eu fiz mais um gol nele. Olha, os jornais da época falavam sobre o jogo. Por exemplo, aí o time do Internacional, que foi no meio de semana, né? Foi no meio de semana. Iria entrar em campo para jogar o clássico Grenal contra o time do Grêmio. Dá pra gente até conferir quais são os jogadores, por gentileza, Larry? Aqui está. Esse é o Lindo Alberto. Perfeito. Quarto zagueiro. O Oreco, Milton Vergara, esse está vivo. Florindo, que também é da minha cidade, no estado do Rio, Nova Friburgo, estado do Rio. Odorico e Salvador. Luizinho, está vivo, está bem aqui. Eu, o Bodinho, falecido Bodinho, Jerônimo e Canhotinho. Esse era o time do Internacional. O time que jogou o Grenal, ganhou de 6-2 e no dia seguinte está aqui, ó. Os jornais estampando o Inter goleia o Grêmio na inauguração do Estádio Olímpico. Bom, os jornais então falaram sobre a vitória do Internacional, 4 gols do Larry na goleada de 6-2 em cima do time do Grêmio. Quer dizer, foi a tua passagem por um time marcante na história do Internacional, o time da década de 50, e que tinha, olha os teus companheiros de ataque aqui, que ataque maravilhoso era esse da década de 50, Larry. Era o Bodinho, Chinesinho, Luizinho e eu. Quer dizer, era um time que praticava, o Benfica, um futebol muito diferente daquele que é praticado hoje em dia. São jogadores, todos eles exatamente jogadores muito técnicos, né? Jogadores com muita habilidade, né? Mas, de qualquer maneira, nós enfrentávamos adversários de respeito, que era o Grêmio. E esse jogo foi uma exceção, esse 6-2, foi uma exceção de uma vitória tão larga assim em relação ao Grêmio. Mas, de uma maneira geral, os Grenais eram realmente muito duros. No Estúdio B, conversei com Larry Pinto de Faria, um dos maiores centroavantes da história do Internacional. Larry, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a atenção. Eu assisti a estreia do Larry no Internacional, 1954, Timbaúva contra o Floriano, Novo Hamburgo. E desde lá, claro que ele evoluiu com o tempo, mas não mudou. Era o cabeça, o intelectual Larry. No Internacional, por exemplo, dos velhos tempos, do Teté, em 56 o Larry já era campeão pan-americano, com a seleção gaúcha representando o Brasil. Ele sempre foi o cerebral, porque o Bodinho, embora o Larry fosse o 9 no Inter, o Bodinho número 8 é que jogava mais à frente. E o Larry é que articulava, é que metia, fazia assistência e era goleador. Agora, o Larry é tudo isso também porque ele é um cara extraordinário, um cara espetacular. E na minha cabeça está o seguinte: sujeito para ser bom jogador, para ser craque, como é o caso de Larry Pinto de Faria, tem que ser cidadão. E ele é cidadão.